estudando sobre um assunto que fala sobre a importância da adoração. Ela encontrou um material muito rico, muito bom, e na quarta-feira ela até compartilhou um pouquinho do muito que Deus lhe fez encontrar, né, nesse estudo, nessa pesquisa. Mas o tempo era muito curto, nós estávamos aqui na reunião de oração, então o tempo no final é um tempo bem restrito. Mas eu falei aos irmãos que hoje, então, eu ia falar um pouco sobre esse assunto, né? O que é adoração? O que é adorar a Deus? Como é que eu adoro a Deus? Será que eu estou realmente adorando a Deus? Qual deve ser a minha postura como membro, como servo de Deus dentro da igreja, né? Como adorador que Deus espera que eu seja. Então, nós vamos compartilhar um pouco sobre esse assunto nesta manhã. Adoração, né? E muitas vezes faz uma grande confusão entre adoração e louvor. Louvor é uma coisa, adoração é outra. Amém? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema nesta manhã. Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 somente, para a gente entender aí qual é a vontade de Deus, o que Deus espera de mim, você como verdadeiro adorador. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Adoração já é parte de um conflito que já aconteceu lá no céu. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Por que é uma luta tão grande para se adorar a Deus? Por que na terra a gente trava uma batalha espiritual tão grande para poder levar essa adoração ao Senhor, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Você encontrou? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. João, capítulo 4, versículo 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Pai, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente pedimos que tu nos dê a graça, a unção, a sabedoria, o discernimento e o guiar e mover o teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja ela aplicada e dirigida ao nosso coração na manhã de hoje. Ensina-nos, Deus, a respeito desse tema tão importante, Senhor. Que a tua palavra diz que tu está à procura dos verdadeiros adoradores. E é isso que nós queremos ser, adoradores teus, Senhor, na face desta terra. Por isso, Pai, ilumina a nossa vida e prepara o coração de cada um de nós para que possamos receber a tua palavra na manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Quando nós chegamos à casa do Senhor, o nosso objetivo primordial deve ser o de adorar ao Senhor, porque é para isso que nós chegamos a este lugar. Nós saímos da nossa casa, deixamos os nossos afazeres, deixamos outros compromissos, e esse dia, e essa hora, e esse tempo, nós nos dedicamos somente ao Senhor, para vir à casa dele, com o objetivo de adorá-lo. A pergunta é, será que o estamos fazendo? Será que estamos realmente adorando? E adoração? O que é adorar a Deus? E como isso acontece, né? Adoração, ela parte de um princípio que adoração é uma coisa e louvor é outra. Louvor é algo que se pode dar a um objeto, a uma pessoa, a uma cidade, a um país. Você pode louvar a culinária de um país por ser ela muito saborosa. Você pode louvar um lugar por ser muito bonito. Você pode louvar alguém por ser uma pessoa muito inteligente. Você pode louvar uma equipe esportiva pela conquista de um título importante. Isso é louvar. Agora, adorar significa uma relação entre a criatura e a divindade. Amém? Por isso que lá na palavra do Senhor, nos mandamentos, o Senhor deixou para nós aquela palavra: somente ao teu Deus adorarás. Amém? Porque a única coisa que nós podemos adorar é a Deus. Não podemos adorar a nada mais. Qualquer outra coisa que a gente se fique impactado, nós podemos até admirar. Nós podemos achar bonito, achar legal, maravilhoso, mas a adoração é algo que deve ser dado somente a Deus, né? E a adoração, ela não é uma adoração passiva. Há muitas pessoas, às vezes, que elas vêm à igreja, né? É como eu estava falando para os jovens ontem, né? Sobre a postura do jovem Eutico, né? O jovem Eutico era um jovem que estava dentro da igreja. Ele estava assistindo um sermão que estava sendo pregado por Paulo,
E as escrituras lá em Atos dos Apóstolos diz que naquela noite Paulo se alongou demais no sermão. Ele estava inspirado, movido pelo Espírito de Deus. Então aquele culto que deveria terminar às 9 da noite, já era quase meia-noite e não terminava. E esse jovem chamado Eutico, ele talvez, como muitos jovens, ficou cansado, ou muitas pessoas, ele ficou cansado de ouvir aquilo. E a Bíblia diz que ele foi sentar-se na beira de uma janela num prédio de 3 andares. Olha que coisa. Imagine você essa cena. Alguém sentado na beira de uma janela, meia-noite, né? Num prédio de 3 andares, né? E sentado na beira da janela, Eutico começou a olhar as coisas que passavam do lado de fora, né? Para a gente brincar um pouco com os jovens, eu disse para eles ontem, de repente Eutico olhou e viu que os jovens estavam todos alegres e contentes, lanchando no McDonald's do Monte das Oliveiras, né? De repente ele olhou e viu um grupo de jovens passando animado para ir para uma balada. E ele falou, puxa vida, eu aqui até agora, com uma fome tremenda, não vejo a hora desse culto acabar. E pensando em tantas coisas, olha aqueles jovens lá, estão alegres, animados, estão indo para a balada, e eu aqui nesse culto, ele não acaba, né? E a cabeça de Eutico começou a sair do ambiente da igreja, o ambiente do culto, e começou a colocar-se do lado de fora. Às vezes tem muita gente que está dentro da igreja como Eutico, sentado na beira da janela. O que quer dizer sentado na beira da janela dentro da igreja? É quando muitas das vezes você está dentro da igreja, mas você está pensando naquilo que você vai ter que fazer amanhã no trabalho, você está pensando nos clientes que você tem para atender, você está pensando no problema que você deixou em casa para resolver com o marido, com a esposa, com o filho, você está pensando em muitas coisas. Há pessoas que se distraem e começam a conversar umas com as outras, há outras que às vezes elas pegam o celular, começam a olhar o celular, né? E tem gente que diz, não pastor, eu estou consultando a Bíblia online, se tivesse até que era bom, né? Mas nem sempre é, né? Nem sempre é, né? Então, isso acontece. Isso é o crente sentado na beira da janela. Então, uma pessoa que está dentro da igreja nessa condição, ela levanta toda hora, ela vai no banheiro, ela toma água, enfim. É uma pessoa que está como eu, ela não está conectada. Porque para se adorar é preciso estar conectado com o Senhor. Amém? É preciso estar ligado com Deus. Você não pode pensar em uma outra coisa, você tem que abrir o seu coração, você tem que render-se diante do Senhor e dar a Ele a sua adoração. Aleluia. É por essa razão que hoje até pus esse hino, vem, esta é a hora da adoração, porque o momento em que nós nos reunimos na casa do Senhor é um momento para adorar a Deus. Porque é isso que nós lemos, e Deus procura os seus adoradores. Amém? Deus está à procura dos seus verdadeiros adoradores. E adorar é isso. Adorar não é cantar. Existem muitos cantores evangélicos hoje que eles não estão adorando a Deus, eles estão adorando a eles mesmos. Eles estão se autopromovendo para ficarem com fama, com sucesso, ganhar disco de ouro, de platina, ganhar muito dinheiro, morar na Barra da Tijuca, numa cobertura, ter um carrão maravilhoso. Então, essas pessoas, elas não estão adorando a Deus, elas estão louvando a elas mesmas. Amém? Adoração é algo que você desprende de você e leva à presença do Senhor. É uma entrega. Quando você vem para adorar, você vem não para assistir o culto, você vem para participar do culto. Amém? É diferente. Assistir é uma coisa, você pode assistir a televisão na sua casa, você pode assistir um filme, você pode assistir até uma pregação, né? Na sua casa, você está assistindo, não está participando. Agora a igreja, ela é convidada não a só assistir, ela é convidada a participar. Amém? Diga para o seu irmão, você precisa ser participante do culto. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E ser participante do culto é isso, é orar, é louvar, é glorificar, é dar glória ao Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Amém? Aleluia! Então, você precisa participar. Adorar não é louvar. Louvor é dar um elogio enfático a alguma coisa, como a culinária de um país, a beleza de um lugar, as qualidades de uma pessoa, a conquista de uma equipe esportiva. Agora, a adoração, ela é prestar um culto somente a Deus. É algo que está relacionado diretamente entre a criatura e a sua divindade, que é o Senhor. Amém? Afinal, a adoração é uma reação ativa a Deus e não uma reação apenas passiva, mas sim
participativa. Amém? Então, quando a igreja vem ao culto, ela deve vir preparada. Você quando vai a um aniversário de alguém, o que você faz? Você passa numa loja, compra um presente, manda embrulhar com papel bem bonito, escreve um cartão e leva. É assim. Se você não leva um presente, você leva no mínimo um gift, né? E se não levar um gift, vai na cara de pau mesmo, né? Não leva nada, né? Mas em geral a gente se preocupa em levar alguma coisa para o aniversariante. É ou não é? Quando a gente vem à casa do Senhor, a gente deve vir também com esse propósito. Eu vou hoje levar o meu presente para o Senhor. Amém? E quando você dá o seu presente, Deus dá em muito mais de volta a você. Amém? Por isso que a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Amém? Então, a maneira com que eu venho à igreja, a maneira com que eu me comporto dentro da igreja, né, é a maneira com que eu vou me conectar com Deus. Você já parou para ver que tem pessoas que às vezes elas ficam durante todo o tempo, ela participa do momento de louvor, ela ouve a mensagem, e eu digo a você, se você perguntar no final do culto o que o pastor pregou, ela não sabe. Ela está totalmente desligada, aérea, voando, né? Está nas nuvens, né? Pensando em um monte de coisa. Então, não é esse o momento, né? O momento que você está aqui é o momento para você se conectar com Deus. É o momento de uma entrega, né? E isso foi o que Jesus falou a Simão. Você lembra lá de quando aquela mulher era uma mulher prostituta? O Senhor ela havia tido um encontro com o Senhor, sabia que Jesus ia estar jantando na casa de um homem fariseu chamado Simão, e ela foi ao encontro do Senhor. E quando ela chegou lá, ela fez uma cena que espantou a todo mundo. Ela derramou-se aos pés do Senhor, lavou os pés de Jesus com lágrimas, e depois secou com seus cabelos, e depois o ungiu com o perfume mais precioso e caro daquela época. E Jesus, vendo a atitude daqueles homens que ficaram espantados, né? Ficaram assim, mas como essa mulher chega aqui de repente dessa maneira? E Jesus disse para eles algo muito importante, né? Então, isso o momento do culto é um momento solene, onde você deve estar na presença do Senhor com reverência, com uma entrega total ao Senhor, como fez aquela mulher, né, na cidade, que entrou na casa de Simão. Abra comigo lá em Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, do versículo 44, Lucas 7, versículo 44 ao 47, quando essa mulher entra na casa de Simão, onde Jesus estava, e olha a cena que acontece aqui nesse momento. Lucas capítulo 7, versículo 44 a 47, diz assim: e voltando-se, ou seja, Jesus para a mulher, disse a Simão, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquela a quem pouco ama, se perdoa, pouco ama. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Então olha aqui, Jesus falou para Simão naquele momento, olha, eu entrei na sua casa e tu não me deste nem sequer água para lavar os pés, porque isso era um hábito da cultura judaica daquela época. Você recebia um visitante e você tinha que dar a ele uma porção d'água para que ele lavasse os pés, lavasse suas mãos, ou seja, se purificasse, né? E era costume também ungir aquele visitante. E Simão não fez nada disso. E Jesus então disse para ele, veja, eu cheguei à tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. No entanto, ela rega os meus pés com as suas lágrimas. Olha a diferença. Tu não ungiu a minha cabeça com óleo. Ela, no entanto, unge os meus pés. Tu não me deste nem sequer um ósculo, ou seja, um beijo carinhoso. E ela não cessa de me beijar os pés. Você está vendo a diferença?
Esta mulher, ela foi à presença de Jesus com a finalidade de adorá-lo. Amém? E adorar é isso. Adorar é entrega. Adorar é presentear. Adorar é dispor-se na presença do Senhor. É uma entrega total. Né? Você não pode estar entregue parcialmente, mas tem que ser uma entrega total. Essa mulher, ela nem sequer se preocupou com o julgamento que iam fazer dela. Essa mulher era uma mulher prostituta, né? Era uma mulher mal vista na cidade, de uma péssima fama. Todos sabiam quem era ela, né? E ela entrou dentro da casa de um fariseu. Fariseu! Né? Que coisa, né? Entrou dentro da casa de um fariseu. Né? E, no entanto, ela não se importou com ninguém que estava do lado dela. Ela foi adorar a do Senhor Jesus. Amém? Na igreja é a mesma coisa, meu irmão. Você tem que vir com essa disponibilidade de adorar o Senhor. Derrama suas lágrimas. Ah, pastor, mas homem não chora. Homem que homem chora. Porque mostra que é sensível. Amém? Homem que homem chora, sim. Né? E como é bom chorar na presença de Deus. Como é bom, né? Eu me lembro que eu estava recém-convertido ao Senhor. Havia passado pelo batismo nas águas. Havia sido batizado no Espírito Santo. Eu estava naquele momento, naquele afã, naquele fogo, naquele envolvimento. E eu me lembro que uma vez eu estava indo trabalhar, eu trabalhava na Ilha do Governador, morava em São Gonçalo, não sei se você conhece esse lugar, lá no Rio de Janeiro, é lá do outro lado da Poça d'Água, né? A Baía de Guanabara, né? E eu tinha que tomar 2 ônibus. E eu saía de casa, tomava um ônibus até a Leopoldina, e da Leopoldina pegava um outro para a Ilha do Governador. E sabe o que aconteceu naquele dia? Eu chorei de São Gonçalo à Ilha do Governador. Mas chorando assim copiosamente. Eu não me importei com quem estava me olhando, eu não me importei com quem estava sentado ao meu lado. E eu chorava, e chorava, e chorava. E aquela voz dizia assim no meu coração: esvazia-te. E eu disse: Senhor, mas vou me esvaziar de quê? Esvazia-te. Né? E depois eu fui entender que eu precisava me esvaziar de mim mesmo para poder ser cheio de Deus. Amém? E às vezes nós temos que fazer isso, irmão. Temos que derramar as nossas lágrimas aos pés do Senhor. Temos que nos esvaziar da nossa autodefesa, da nossa premonição, do nosso posicionamento, do nosso sentimento de segurança, e temos que nos entregar totalmente. Entregar. E eu não me importei, assim como essa mulher, eu me lembrei disso agora, eu não me importei, talvez houvesse ali um monte de gente olhando para mim, mas esse marmanjo, chorando aí, derramando lágrimas, o que está acontecendo com esse homem? O que está passando? Será que roubaram ele? Porque no Rio é fácil, né? Será que já foi assaltado, né? Se no Rio, se não foi, vai ser, ou será. Então, muita gente poderia estar preocupada comigo, mas eu não estava nem aí. Eu estava vivendo aquele momento. Eu estava ouvindo aquela voz dentro de mim dizendo: esvazia-te. E eu chorava e chorava. E olha, incrível, interessante. Quanto mais eu chorava, sabe o que acontecia? Uma paz ia entrando dentro do meu coração. De uma forma, era como se algo pesado estivesse sendo removido e algo de paz estivesse entrando dentro de mim. Entendeu? E eu imagino que essa mulher, aconteceu mesmo. Ela entrou dentro daquela casa, ela podia ter pensado até do lado de fora, mas quando eu botar meu pé lá, vão me botar para fora. Vão correr comigo, eles sabem quem eu sou uma mulher de má fama. Ela pode ter pensado isso antes, mas quando ela entrou dentro da casa, ela não quis saber de nada. Ela se atirou aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela lavou o pé de Jesus com as lágrimas, secou com os seus cabelos. Olha que demonstração de amor. Olha que demonstração de gratidão. Né? E não somente isso, né? Ela até pegou aquele perfume, né? E ungiu ao Senhor Jesus com aquele perfume. Ou seja, ela poderia ter pego aquele perfume e ter vendido para alguém, ia render a ela um bom dinheiro, mas ela não, ela entregou o mais precioso que ela tinha e colocou ao dispor do Senhor. Amém? Querido, o que mais precioso eu e você temos é a nossa vida, é o nosso coração, e é isso que Deus espera que nós entreguemos a Ele. Por isso que Ele diz que eis que eu estou à procura dos verdadeiros, sim, adoradores, que me adorem em espírito e em verdade.
Então, é possível um culto adorar? É possível um culto criar uma atmosfera, um ambiente de adoração? Sim. Depende de nós. Amém? Não podemos ficar no ato exterior. Você lembra do Antigo Testamento? No Antigo Testamento era assim. A multidão vinha, trazia a sua oferta de sacrifício para a remissão do seu pecado, e aquela oferta era oferecida, mas só o sacerdote entrava na presença do Santo dos Santos. Mas a Bíblia diz que agora, em Cristo, após a vinda de Jesus, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que era onde estava a arca, e o sacerdote, só ele entrava lá, a Bíblia diz que Jesus rompeu esse véu. E ele constituiu eu e você em reino e sacerdote. Amém? Então, querido, você vem à igreja, ou você fica no ato exterior, ou entra no Santo dos Santos. É diferente. Você pode vir aqui e ficar o tempo todo no ato exterior. Mas entrar no Santo dos Santos requer reverência, requer amor, dedicação, requer adoração, requer despojamento. Amém? Você tem que se derramar diante da presença do Senhor. Amém? É diferente, né? E a Bíblia diz que lá no Antigo Testamento era assim, a multidão vinha, trazia o seu animalzinho para ser sacrificado em prol da sua família, e entregava na mão do sacerdote, o animalzinho era sacrificado, depois o sangue era aspergido sobre as pessoas para a purificação dos seus pecados, mas só o sacerdote entrava no Santo dos Santos. E hoje, meu irmão, Jesus deu a mim e a você esse privilégio. Amém? Agora eu é que escolho. Eu fico no átrio ou entro no Santo dos Santos. A intenção de Deus é que todos nós entremos na presença do Santo dos Santos. Aleluia! Porque o véu separava, o véu limitava. O véu naquela época colocava uma barreira, um limite, né? Mas agora não. A Bíblia diz que em Cristo ele rasgou esse véu. Amém? Constituiu-nos reino e sacerdote para dar acesso à presença dele. Então, quando a gente vem à casa do Senhor, a gente vem com esse propósito de adorar. E agora, por que é difícil adorar a Deus? Por que é difícil a igreja entrar nesse ambiente de adoração? Porque a adoração a Deus já é algo que parte de um conflito antigo que aconteceu lá no céu, né? Por causa de Satanás, né? Por quê? Porque todos adoravam a Deus. E a Bíblia diz que Satanás quis também receber essa adoração. E ele organizou uma rebelião no céu para tomar o lugar de Deus e receber essa adoração. Olha o que diz aqui, abra comigo lá em Isaías capítulo 14. Adoração, porque é difícil, porque é uma batalha espiritual, porque é uma luta grande envolver a igreja no momento de adoração, porque é difícil as pessoas às vezes virem e chegarem aqui dispostas a adorar a Deus, entrar no Santo dos Santos, porque é uma guerra sim, é uma batalha sim, que não é de hoje, isso já começou lá atrás e lá no céu, né? Então o inimigo ele tenta nos impedir de adorar a Deus, porque ele quer adoração para ele, aleluia, adoração ele quer para ele. Mas olha o que diz aqui em Isaías, isso é parte de um conflito antigo, que aconteceu lá no céu. Isaías 14, a partir do versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Amém? Essa é a explicação, esta é a razão pela qual tão difícil é adorar a Deus. Levar a igreja a um clima de adoração, a um clima de desprendimento, de entrega, onde você não pense mais nada, você está aqui ligado, conectado com Deus, porque você quer adorar, você quer derramar nos pés de Jesus as suas lágrimas, você quer secar os pés dele com o seu cabelo, você quer derramar o seu perfume precioso
na presença dele, você quer demonstrar a ele o seu amor, a sua gratidão. E por que às vezes é tão difícil nós chegarmos a esse clima? Porque é uma batalha espiritual muito grande. E essa batalha já começou lá no céu. E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos dos céus que se uniram a Lúcifer, porque esse era o nome dele antes, para pelejar contra o Senhor, foram expulsos dos céus e lançados em densas trevas. Amém? Por isso, a rebelião que ocorreu no céu, 1/3, imagina, 1/3 dos anjos dos céus caíram, né? Caíram junto com Satanás, com Lúcifer, que tornou agora o quê? O maioral deles, né? Então essa é a razão pela qual nós hoje lutamos para adorar a Deus. Essa é a razão pela qual há uma batalha, né? Muitas das vezes a gente vem, a gente ensaia e na hora desafina, na hora muda e acontece alguma coisa, na hora a igreja, você prepara, você orou, você ensaiou, você preparou tudo e quando você quer levar a igreja, a gente que está aqui, talvez você aí não sinta, né? Talvez não, alguns talvez sintam sim, mas alguns outros não. Mas a gente que está aqui, há cultos que a gente sente assim o mover de Deus, a presença de Deus, uma leveza, como hoje, a gente sente que a adoração subiu ao trono da graça de Deus. Amém? Agora há outros, meu Deus, que parece que não passa desse teto, né? Aquele culto amarrado, aquele culto pesado, aquele culto difícil, né? Por quê? Qual é o termômetro que mede isso? É a maneira como nós estamos na presença de Deus. Amém? Aleluia. A Bíblia diz claramente: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Então, irmão, nós temos que aprender que quando eu saio da minha casa, quando saio da minha casa para pregar como eu prego todos os domingos, ou quando vou pregar em qualquer outra igreja, a minha esposa é testemunha disso, você pode perguntar para ela. Eu não gosto nem de conversar com ela. Às vezes eu venho de lá de casa aqui sem trocar uma palavra. E quando ela fala alguma coisa comigo, ok. Eu não gosto. Sabe por que eu não gosto? Porque Deus me deu a palavra, eu preparei a mensagem e eu venho remoendo aquilo dentro de mim. Eu venho pregando aquilo dentro de mim para mim mesmo, para chegar na hora, pregar para a igreja. E às vezes ela sabe disso. Às vezes eu nem converso, né? Porque eu estou ali passando aquilo, eu estou vivendo aquilo, né? Desde o momento que eu estou lá tomando meu banho, eu estou vivendo aquele momento, eu estou repassando aquilo dentro de mim para poder trazer e apresentar para a igreja, né? E às vezes acontece isso, e quando eu vou pregar em outra igreja é a mesma coisa. Aí a preocupação ainda é maior, porque aqui pelo menos vocês me conhecem, lá às vezes eu não sou nem conhecido, né? Dos irmãos, né? Então, mas é assim, a gente está vivendo, a gente está pregando, vivendo aquele momento. Então, quando eu venho à igreja, quando eu saio da minha casa, fechei o portão da casa, fechei a porta, fechei a garagem, entrei no carro, agora é eu e Deus. Amém? Eu nem trago o celular para dentro aqui da igreja, fica lá dentro do carro. Ninguém mais importante agora para falar comigo senão o Senhor. Amém? Então, a gente vem ligado. Então você tem que vir, querido, dessa maneira, ligado com Deus. Se alguém ligar para você, vai deixar mensagem, vai deixar o número, você liga de volta depois. Se não ligar também é porque não era importante. Se não ligar de volta é porque não era nada importante, né? Então, essa dificuldade de adorar é por causa dessa batalha espiritual. E você vê que Satanás, mesmo tendo sido expulso do céu, precipitado em densas trevas, como foi junto com os seus seguidores, ele foi até lá no deserto, quando Jesus estava sendo provado, tentado, para tentar a Jesus e querer exigir de Jesus a mesma adoração. Amém? Olha só o que acontece aqui. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz para nós, né? Satanás voltou a exigir adoração quando se apresentou a Jesus no deserto, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Foi o que ele disse ou não foi? Ele chamou a Jesus e disse: olha a glória desse mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Essa é a razão essa é a razão que eu acho que explica muitos cantores evangélicos saírem da igreja para cantar no mundo. Porque o diabo oferece a glória do mundo. O diabo oferece a glória das fãs. O diabo oferece o glamour, né? Oferece os prêmios, né? E quantas pessoas que hoje eu e você conhecemos que começaram dentro da igreja. A Britney Spears, né? Britney Spears é um grande exemplo disso. Uma menina que começou cantando dentro da igreja, uma voz linda, maravilhosa, abandonou o Senhor, foi cantar para o mundo, encontrada morta com uma overdose numa banheira de um hotel em Nova York. Whitney Houston, perdão. Whitney Houston, perdão. Essa aí. Essa também era cristã, a Whitney. Era cristã. Saiu da igreja, desviou-se do caminho do Senhor, ganhou dinheiro, fez fama, fez sucesso. Olha como acabou lá. Dentro de uma banheira, uma overdose. Né? Então, quantas pessoas que abandonam o Senhor em troca da glória do mundo. E foi exatamente o que o diabo ofereceu. Olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aleluia. Hein? E Jesus repreendeu a ele e disse, mas está escrito que somente ao teu Deus adorarás, a ele darás culto. Aleluia! Glória a Deus! E quantas vezes, querido, o diabo tenta roubar de mim e de você essa adoração que nós devemos dar ao Senhor para dar a outros, para dar a outras coisas, né? Mas Deus quer que você dê a sua adoração a Ele. Porque a palavra diz, Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas e só a Ele daremos o culto e a Ele somente adoraremos. Lá em Romanos capítulo 12, olha que Paulo escrevendo à igreja, Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, Romanos capítulo 12, veja aqui a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja, né, para os irmãos. Capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Paulo está dizendo aqui, apresenteis diante do Senhor como oferta viva, sacrifício vivo, santo e agradável. Por isso que a adoração, ela é assim, é apresentar, é entregar, é dispor, né? É disponibilizar-se na presença de Deus e nos render diante dele e dizer, Senhor, aqui estou eu, Senhor. Toma a minha vida, recebe o meu louvor, recebe a minha adoração. É por essa razão que muitas das vezes a minha esposa fala assim comigo, mas você viu isso assim assim? Eu falei, eu não vi, porque eu tenho por hábito, sempre tive por hábito, quando eu estou adorando a Deus, eu estou de olho fechado. Dificilmente eu abro os olhos no meio do louvor, só quando a gente vai passar de uma música para outra. Mas geralmente durante aquele momento de adoração, de estar aí louvando o Senhor e adorando o Senhor, eu estou sempre de olho fechado, às vezes eu estou aqui e dá vontade de mandar beijo para o Senhor. Dizer, Senhor, beijão, Senhor. Amém. Aleluia. É verdade, né? E esse pastor é meio doido. Né? Eu sou doido pelo Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, irmão, isso é tão forte às vezes dentro de nós. Quando você entra por esse caminho, quando você começa a experimentar isso em você, olha, você quer estar ali com o Senhor. Olha o que passou lá quando Jesus estava com os seus discípulos e ele foi transfigurado. O que os discípulos disseram? Senhor, façamos aqui uma tenda, uma para ti, uma para... E eles não queriam sair mais daquele lugar. A presença gloriosa do Senhor, a glória de Deus foi tão intensa naquele momento que eles nem queriam sair dali para mais nada. Amém? E na nossa vida é a mesma coisa. A gente tem que estar na presença de Deus, né, com a disposição de adorar. Aleluia. E saber, irmãos, que assim como o inimigo exigiu ser adorado lá no deserto, ao próprio Jesus Cristo, muitas das vezes ele vai fazer a mim e a você a mesma proposta. Né? Ele vai tentar nos desviar do propósito de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus. Né? É como eu estava dizendo aos jovens. Né? Deus falou para Jonas, Jonas, vá para Nínive
Jonas ia de barco para Nínive. E Nínive nada, eu quero saber de Nínive, eu nem gosto de Nínive. Eu vou para Tarsis, é mais atraente. Aí Deus fez, você não quer para Nínive de barco não? Então você vai voltar no ventre do peixe. Né? Eu estava dizendo para os jovens assim, que na nossa vida é assim. Deus tem um plano, Deus tem um caminho traçado. E às vezes você não quer ir naquele caminho, naquela direção. Não vai não? Ok. Aí Deus só faz assim para você. Espera. Aí se você não quer ir de barco, você vai voltar no ventre do peixe. Né? E na vida da gente, a gente tem visto isso na vida de muitas pessoas. Deus tinha um plano, Deus tinha tudo planejado, traçado, bonitinho, para você ser uma pessoa bem-sucedida. Mas você não quis estar onde Deus queria, você quis ir para a cidade, né, de Tarsis. Foi para Tarsis, aí passou um tempo e eu disse para ele, e o caminho de volta sempre é mais demorado. O caminho de volta é mais demorado, né? E mais sofrido, né? A Bíblia diz que Jonas, imagina você, né? Ontem eu estava com o Igor lá na pizzaria esperando a pizza ficar pronta para a gente levar para os jovens, para a gente lanchar. E estava passando uma pescaria de tuna em alto mar. Os caras pescando, cada tuna gigante, uma coisa enorme. Foi, Igor? E aí eu olhei assim, meu Deus, mas que peixe enorme. Aí na hora me veio o pensamento daquilo que eu tinha falado para os jovens. Imagine você, Jonas, no ventre de um peixe que a Bíblia diz enorme, escuro, tudo lá dentro, e ainda tinha umas algazinhas que enrolavam na cabeça e no pescoço de Jonas, né? Que agonia, já pensou? Aquela alga toda molhadinha, enrolada nos seus pescocinhos, você não sabe o que é, você está sentindo, mas que pavor, que agonia, né? E a água no pescoço e ele assim, na ponta do pé. O caminho de volta sempre é mais difícil, né? Por isso Samuel disse a Saul, melhor é obedecer do que sacrificar, amém? Sacrificar, querido, é mais difícil, né? Então obedeça. Deus quer você em Nínive, fique em Nínive, vá para Nínive, esteja lá, até ele dizer, olha, agora sai daí, né? Enquanto ele não disser nada, fica aí, meu irmão, que você está na bênção, amém? Quando você está com Deus, eu costumo dizer, até para o deserto, se Deus te mandar, ele transforma as pedras em pães para te alimentar, amém? Mas se for sem Deus, até as campinas do Jordão vai ser a armadilha de Satanás para a tua vida, né? Não foi o que aconteceu com Ló? Eu vou para esse lugar nada, eu vou para cá, nas campinas verdejantes, eu vou dar de comer do melhor para minhas ovelhinhas, elas vão ficar engordando, vão ficar parrudinhas, vão produzir à vontade. Abraão, ok, vai para lá, eu vou para o deserto mesmo, eu vou para um lugar onde só tem pedra, seca, terra seca. Daqui a pouco estava ele lá com um problema com aquelas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, né? E quem foi lá tirar ele depois? Abraão, que teve que interceder a Deus para tirar ele e a família de lá, amém? E não é o que acontece, né? Quando você obedece, meu irmão, ainda que Deus te mande para o deserto, vá para o deserto, porque Deus vai dar um jeito de abençoar a sua vida, amém? Mas se você quiser ir para Campinas, você vai se virar por você mesmo, você que eu mandei você ir, agora o problema é teu, né? Vai dar teu jeito agora, meu irmão, né? Então, obedeça. E a adoração é isso, adoração é entrega, adoração. Se você não guardar nada da mensagem de hoje, guarda isso. A cena daquela mulher que entrou na casa dos fariseus e se derramou na presença de Jesus, regando os pés dele com lágrimas, secando com os cabelos e ungindo os seus pés com a essência tão cara que ela tinha naquele momento, né? Deus deseja receber a adoração da sua igreja. Se não fosse assim, ele não teria escrito a carta que mandou escrever à igreja em Laodiceia, hein? Abra comigo, é o último texto que eu vou ler com você nessa manhã, está lá em Apocalipse. Porque Deus fala conosco, porque Deus nos dá mensagens assim, para nos despertar, para nos instruir, porque Deus nos ama e quer receber a adoração da sua igreja, a adoração do seu povo. Se não fosse assim, ele não haveria de escrever como escreveu a Laodiceia, aleluia. Carta do Senhor à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 20 e versículo 22, vamos ver aqui. Versículo 20 a 22 de Apocalipse capítulo 3 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia! Deus quer, querido, a minha adoração. Deus quer a sua adoração. A Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E adorar é isso. Adorar é entrega. Adorar é conexão. Adorar é não estar olhando as coisas que estão de fora, mas aquilo que está acontecendo no exato momento. Você está na presença de Deus. Adorar é dizer, Senhor, eu quero derramar meus teus pés, né? Adoração é como aquela mulher que entrou na casa de Simão e se colocou com reverência diante do Senhor a derramar aos seus pés as suas lágrimas. Deus espera que nós derramemos as nossas vidas, que é aquilo que temos de maior valor. Amém? Que nessa manhã você saia daqui com isso no seu coração. E cada vez que nós voltarmos aqui depois do dia de hoje, você venha como um adorador de Deus. Você saia de casa e diga assim, eu hoje não vou assistir o culto, eu vou participar dele. Amém? E participar significa atitude, ação. Amém? Ativo, né? Louve, ore, busque, glorifique ao Senhor. Você está na casa do Senhor. Aqui ninguém é proibido de glorificar a Deus. Amém? Glorifique ao Senhor, dê glória ao Senhor, aleluia ao Senhor, porque Ele está aí querendo receber isso de nós. Amém? Que nós possamos sair nesta manhã mais conscientes daquilo para o qual Deus nos tem chamado. Deus tem nos chamado como congregação, mas um povo que o adore em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus.